parada discutindo, né? Não segue. Tirando sarro. Tirando sarro. Deu a sugestão do nome, e daí perguntava para ele esses dias o nome da vila, ele não lembrava. Só eu não vai deixar o like do. Aqui vai passar. Isso. Sem jeito, né? Tem que eleger rápido. Eu não sabia. Bom, vou então falar um pouco dessa conquista, né, sobre o mundo das sombras. Acho que é melhor ir passando os slides e falando. É só passar ali ou demais? Tenta agora. Bom, essa aqui é a equipe, né? Nós combinamos de ir para lá, né? Entre 4 pessoas. Então, eu, o Valdecir Machado, o Daniel Kovac e o William Lacerda. Então, um dia a gente ficou monitorando o clima, né? Porque aqui nosso clima tem que achar uma janela, ao mesmo tempo é como escalar na Patagônia. E aí, mas antes da gente ir para lá, a gente fez uma exploração, né? Eu com o Val, né? E a gente foi até essa parede. A gente já tinha ouvido relatos, né, de algumas pessoas, inclusive eu tinha lido no blog do Dubois, que ele já tinha ido para lá e tinha feito uma subida, né? Que era mais ou menos por... Isso aqui tem laser? Nossa, tem. 75. Ele tinha feito uma descida aqui, né? Tinha subido aqui provavelmente aqui pelo lado aqui próximo desse morro aqui que é o do Pipiá, né? E aí a gente, né, lá no blog dele até ele falava que tinha paredes, né? Que ele tinha visto paredes grandes, mas é uma parede que fica sempre com o sol nas costas, então você não tem visão. Eu com o Val, a gente foi lá, acampou lá perto e não conseguiu fotos, imagens boas assim da parede. A gente até chegou aqui assim mais ou menos nesse ponto e conseguiu tirar umas fotos, porque a parede ela tá um pouco atrás dessa aresta verde aqui que aparece, né? Tá atrás disso aqui, que é a parede que a gente abriu. E a gente não conseguiu ver direito a parede por causa que é escuro ali, né? E sempre quando você vai tirar foto, o sol tá de frente, assim você vê ela meio assim, desse jeito, né? Então, até no dia que a gente fez essa aproximação aqui, a gente até que foi bem até a base lá, só que daí na volta a gente errou, né? E ao invés de subir pelo lugar tranquilo, aqui a gente subiu meio por aqui, assim. E aí foi um desastre, assim, né? A gente à noite ali e não conseguia mais sair do meio da quiçaça, né? Começou a ficar um pouco bambu, assim, e de repente tinha uma parede do lado, e aí a gente não conseguia voltar para a esquerda, né? E aí tivemos que subir um lugar que era tipo escalando, assim, né? Uma parede. Foi um desastre, assim, né? Quase se matamos na aproximação. Aí depois que a gente voltou com a equipe toda para fazer, né, essa aqui é a nossa trilha, né? A gente veio até os camelos, aqui olhou a parede, daí voltou e desceu por aqui, ó. Daí foi até a base, a gente veio por aqui, aliás, depois a gente achou um caminho melhor por aqui e aí subiu aqui essa parede aqui, né? À noite até chegar mais ou menos aqui, que é onde tem já o abrigo 2. Vai ter mais imagens, vocês vão ver melhor. Então, aqui dá para ver bem, né, toda a parede. Então, aqui está o abrigo 2, aqui está os camelos, né, e quando a gente fez a aproximação, daí a gente veio toda a trilha, né, do Pico do Paraná até aqui, e aí descemos aqui esse vale, daí aqui continuando aqui, mais ou menos em curva de nível, essa parte. Aí chega uma parte aqui que tem que descer uma crista, chega bem embaixo aqui, e aí sobe de volta até mais ou menos aqui que é a base, né? Então aquela foto que eu mostrei lá, ela aparecia essa aresta verde aqui, né? E daí não dá para enxergar essa parte aqui da parede, né? Que é uma parte que tem bastante rocha, assim.
tem mais rocha do que na parede do Ibitirati, né, da Mar de Caratuba. Então a gente fez o primeiro dia, né, a gente saiu bem de madrugada e fez toda essa aproximação aqui, chegamos aqui na base mais ou menos umas 2 da tarde, e aí já começamos a conquistar, né, nesse dia, né, já conquistamos um pedaço nesse primeiro dia. A gente levou 8 horas de caminhada, né, 4 horas mais ou menos até aqui e até começar o matagal aqui, e depois mais umas 4 horas de caminhada para chegar aqui, né. A gente estava com mochila pesada, né, muita proteção, furadeira, né, e toda comida, né, e todo o material, né, para bivacar daí na base. Aqui dá para ver o caminho, né, que a gente fez, né, então todo o caminho, né, desde lá da fazenda, né, passando aqui entre o Caratuba e Itapiroca, né, e depois chegando aqui no Abrigo 2, né, vem em direção aos camelos e cai aqui no mato. Né. É uma trilha bem difícil de fazer, assim, né, caminha sempre muito vertical, assim, não tem trilha, na verdade, né. A gente foi abrindo mais ou menos, né. Quando a gente fez a primeira vez, a gente marcou mais ou menos o caminho assim, só que a gente não quis marcar bem porque a gente nem sabia se ia ser por ali a trilha, então a gente foi, né, só marcando com o facão, assim, em alguns lugares, e até uns pedaços da trilha a gente encontrou depois, quando a gente foi na segunda vez para fazer, né. E aí, aqui tem um videozinho aí da gente amanhecendo, né, com as mochilas. Durante a aproximação. Aqui é já a trilha que desce do Abrigo 2 com os camelos, né? Então a gente vai até mais ou menos esse... Opa, Ó, iniciando aqui os trabalhos. Aqui, mais ou menos aqui tem um morrinho, aqui ó, esse morrinho aqui. Aí a gente desce aqui nesse mato maior aqui, pegando já o buraco ali, né, que desce para a base da veia. Aqui já é na base, né? Ó, iniciando aqui os trabalhos na base da via. Face sul do Pico do Paraná, aqui nossos equipos. E lá, cabelo, Itapiroca, não, Itapiroca, Água da Cutia e Siririca. Siririca, né? A gente tinha esse visual aí, bem esse visual da base da via. A base era horrível, assim, era um lodo muito úmido, né? Agarrou no mato. E aqui é uma faixa de rocha bem interessante aqui, né? Vai limpo pedra aqui, o primeiro esticão de 55 metros do centro do sul, né? Bem legal, assim, todo de rocha, né? Inteirinho em rocha, maior parte de chapa e o final imóvel. Daí chega na parada. Esse foi o primeiro dia, então o primeiro dia a gente fez toda a aproximação, né? Chegamos na base, demos uma ajeitada, ali tinha muita, ou lama ou pedra, assim, eles escolhiam onde queria dormir, né? Ou na lama ou nas pedras, né? Daí a gente deu uma ajeitada ali, deixamos mais ou menos plano, né? Colocamos plásticos assim na parte que dava úmido, e aí já, né, começamos a escalar, mas a gente estava bem cansado. Aqui tem mais um videozinho, né? Aqui ele já está na segundo esticão da via, né? O primeiro esticão acaba aqui assim, e aí aqui já começa o segundo, né? Vem para cá, daí. Depois vem para cá. Volta dando segue. Aqui toda a parede. E essa é toda a parede. Aqui em cima que tá, ali em cima que tá o platôzão, né? Esse platôzão aqui que a gente via que tinha um platô bem grande, assim, quando a gente olhava as fotos e tal, a gente via que tinha esse mega platô lá em cima, né? Já 2/3 mais ou menos da parede. Então aqui é o primeiro esticão, né? O primeiro esticão pega essa faixa aqui bonita, né?
e chega num platô aqui nesse mato, e aqui já começa a rocha limpa de volta, né? Até aqui assim mais ou menos, que é onde acaba, onde está a P2, depois a P3 vai estar aqui mais ou menos, e aí vai. Aqui parece que é um pedaço pequeno, mas é bem grande essa parte aqui. É que aqui na foto não dá para perceber, mas são vários esticões aqui até chegar no platô de mato ali. Aí o Val chegando aqui do rapé. E Como é que foi lá massa, o progresso? Rendeu o dia? acordada bacana, 55 metros, desses 55, 10 de mato. No final a gente vai mudar para pedra, vai ficar com uns 4 metros de mato. Ah, que legal. Porque a gente achou que ia lá para a esquerda e não vai lá para a esquerda, tem Saiu uma saída. uma saída boa ali, o combate saiu livre, bem louco. Foi embora. E tá ansioso. Livre! Ah, que não vai estar ansioso, né? E aqui nossa barraca aqui pra fazer um jantar. a maldita água Ó, ali. já tem uma tábua de frios ali. Acho que foi ou a tábua de frios, né? Não sei o que fez mal. E aqui um visual. Aí nessa noite aí, o Val já começou a passar mal. E a gente tomou água ali, que tava meio parado. E aí a gente tirando sarro dele, né? Porque ele tava passando mal. Só que depois, né, a gente teve a nossa parcela também. Aí o segundo dia, escalada, né? Então, aí o Val passou mal já à noite, né? Ele foi jantar, já passou mal, e vômito, e diarreia, e tudo, né? Ficou bem mal, assim, no outro dia, destruído, né? E a gente aí continuou a conquista e o gerente só lá deitadão, né? Olhando e dando palpite, né? Oh, faça esse esticão maior, tá muito curto. Gritava lá de baixo, né? Quase não conseguia falar e tava dando palpite. E aí, então no segundo dia, né, a gente tinha aberto até aqui, daí escalou mais esse tanto, né, quase até o platôzão, né. Então a gente chegou aqui no começo do mato já, quase no começo do início do mato do platôzão, né, e aí desceu para a base porque acabou as cordas, né, a gente tinha 3 cordas grossas e uma corda fininha, de 8, que a gente deixou daí fixado o primeiro esticão que era mais deitado, né? A gente deixou essa corda fininha e mais 3 cordas para cima, né? E foi toda a corda que a gente tinha, né? De autonomia. Daí a gente desceu para a base para dormir, né? Ali na base mais uma noite e depois no outro dia subir com tudo, né? Porque daí a gente ia ter que subir com todo o equipamento, mais água, né? E para achar um lugar no platôzão lá para poder ficar lá daí. Aqui é o terceiro esticão da via. A gente via debaixo um risco assim, né, na pedra, e a gente não sabia o que era aquele risco, né? E aí eu pensei, não pode ser uma fissura lá no meio, né? E no fim era uma fissura perfeita. Aí o William Esse esticão aqui deu do pra acorde usar que eu bastante acabei de chapeleta, fixar. assim, deu pra escalar desde P2 para P3. da parada ali mais ou menos. Mais abaixo Aqui, estava assim, a parada. na P1 Covat e na base o Val. Lá embaixo. E esse aqui é o visual que a gente tem. Aqui as montanhas, os camelos, né? Mais no fundo ali o Siririca e pra lá o Gudu da Cotia. Coisa linda. Então aqui era. Aqui assim, né? É a P2, né? E aí a via vem pra cá, daí pega umas fendas aqui. E acho que tem uma chapa aqui, daí umas fendas, aqui tudo fenda. Daí aqui, chega no final aqui, a fenda fecha assim de sujeira e tal, daí foi batido uma chapa aqui e mais uma e daí a parada. É a P3 aí, né? Que eu tô fazendo o vídeo da P3. Aí aqui no início do quarto esticão. Começa em artificial, a gente não conseguiu fazer em livre esse começo aí, até chegar na fissura, Quase a coisa vendo. vai se desenvolvendo daí. Mas acho que o final desse esticão Então também. eu fiz depois. Fez depois? Na hora que eu desci buscar o
os camalô ali, as peças para tirar, e eu fiz de volta. Fiz, deve ser um 7A, 7B. Então tem 2 chapas, pelo menos. E depois entra naquela fissura, e aí a via ainda segue, né? Depois da fissura tem um mato, daí vira, tem mais pedra do outro lado, né? E mais chapeletas até a parar, a P4. Essa cortada é quase 60 metros, né? É. 2 chapas, daí uma fenda do camalô grande, daí no meio um mato estranho, outra fenda de placa. Olha. Acabou de Então, à medida que uma o boa ia plataforma. subindo, né, que nem esse esticão, o William conquistou, Já tá aí a com gente 200 já metros ia subindo aproximadamente de via. com peso, né, com água, já ia deixando, né, para cada vez que a gente subia, a gente levava alguma coisa, assim, já para ir adiantando, né, para não ter que no último dia, que a gente ia subir no terceiro dia, no caso, que a gente ia subir com tudo, não ter que levar tanta coisa, a gente cada vez que subia ia levando alguma coisa a mais, assim, que a gente conseguia levar, né, então... tô com pouco peso, vou levar mais 2 garrafas d'água aqui e já vou deixar lá em cima. Né? Então, vai agilizando já o processo. Então, aqui o Kovac está subindo porque ele ia guiar a próxima. Né? Então, o 5º esticão era a vez dele, né? Então ele já ia pegar lá a ponta da corda e ia começar. Né? E aqui é esse esticão. Que né? tal esse aí? Tá virado no trade, né? Essa subindo, pisando no mato, né? Incrível mesmo. A gente tirava sarro do Kovac porque ele era mais... Não tinha né, tido experiência assim, de conquistar a parede tão grande. Né? Então, sempre que ele ia escalar, a gente, né, nós 3 tinha que tirar sarro dele. Né? Pois tinha faixas que a rocha, até a gente olhava de baixo e não sabia o que era, assim, né? Mas era uma rocha assim diferente. Não sei porque não tinha. pouco descolou. Pois é, isso. Ah, não, eu acho que é Melhor não pensar assim, né? Aqueles platôs que descolaram quando a gente passava mais pra cima, embaixo dele era branquinho assim. E lá embaixo tinha bastante pedra, né? E aqui, não sei, um pouco também se não é um pouco molhado, né? De sombra da qualidade, né? Tipo, É. tinha uma faixa que era nem molhada, né? Mas ali tá molhado, ó. Mas essas faixas de rocha que era diferente, assim, né? Parece ser rocha que acaba de caindo. Era mais lisa aqui, né? Essa parte, né? E naquela fissura lá, naquela parte lá que tinha aquela fissura, no terceiro esticão também era uma rocha assim que era diferente da outra rocha, né? Como se fosse alguma coisa ali na hora de fazer o cozimento da pedra ali, entrou alguma coisa no meio ali. Tô mais calmo. Eu entendo muito de geologia. Então, nesse dia, né, aqui na foto anterior, né, a gente chegou aqui um pouco mais para cima, aqui, que já era na base já do mato, assim, né? Então, onde a gente via que iniciava o platôzão, né? Só que a gente não sabia como que era esse platôzão. Na verdade, é muito grande, assim, né? A faixa de mato ali que cortava assim a parede. Então a gente foi até esse lugar, né? Daí fixou as cordas e desceu na base, né? Para dormir mais uma noite lá no meio do lodo, para depois no outro dia ir para o platôzão, que não era também muito melhor, né? Que aqui. Então aqui nesse dia, que é o terceiro dia, aí a gente fez então o transporte, né? De todo o material, aí abrimos 2 esticões aqui no mato para chegar aqui numa parte mais plana, né, onde a gente montou nosso ponto de bivac. Né. Mais um dia amanhecendo aqui na base da via. Aqui o pessoal tomando café. Tá bom esse café aí? Pra cima já tem um tanto de corda fixa. E hoje a gente vai subir com tudo. Face sul do Pico do Paraná, nunca pega sol. A gente não teve nenhum momento do sol encostar na nossa pele. Mas é isso, né? Faz parte. A gente ficou
durante 4 dias, né? Praticamente sem sol, né? Então era até engraçado assim, porque a gente brincava que parecia que era sempre 4 da tarde, né? Porque parecia que, né, que era o mesmo horário, assim, né? Porque a gente olhava no relógio, era 9, daí olhava, era meio-dia, daí olhava 4, era a mesma luz, assim, sempre na sombra. Nunca o sol bate aí, né? Nos meses de inverno, pelo menos, o sol não pega nessa face, né? Da montanha. Já tá bem pássaro, né? Nada assim. Parece que não tem vida. Até isso, né? Não via nada. Nem bicho, assim, a gente não via, né? Bom, pelo menos não tinha pernilongo. Então aqui Pes, 8, 7, não sei. Platô de mato, 9. Ali embaixo vai ser a cozinha. Então aqui a gente está um esticão para cima do platôzão, né, de mato. Então aqui assim, embaixo está nosso acampamento, depois vai ter um vídeo, e a gente está conquistando para cima dele. Então a gente foi uns 100 e poucos metros só de trepa-mato, assim, né, que a gente subiu aí nessa faixa. Foi um esticão de 30 metros, daí mais um esticão inteiro de 60 de trepa-mato, já subindo esse platô de mato, né, e mais um pedacinho aqui de 25 metros da cozinha até a parada, né. E aqui, essa imagem Aqui, ó. é a P10. Ó, que visual. P10. Eu nem olhei pra trás, tão bonito que tá. Parece um retrovisor, né? Olha isso, ó. coisa linda, mar de nuvens, hein? Com a lua da cutia lá. Tiririca. E aqui o tupipiá. Passamos o tupipiá agora. Boa, hein? Acho que 11º esticão, né? Terceiro dia que estamos aí na parede. Fim de tarde. Descer e comer uma polenta, né? Bora, né? Valeu! Então aí tá na P10, né? E aí a gente subiu, aí já tá para cima do platô, né? Tem uma faixa de rocha bem limpa, bem bonita, né? Para cima do platô, né? E aí até o platô era a P8, né? Daí tem não, é P7, daí P8, P9, P10. Essa aqui é o terceiro esticão para cima do platô. E Vai no capacete, hein? ainda estou de capacete, não perdi ainda. E aí a gente tá para cima do tupipiá já, né? Porque a gente via o paredão do tupipiá no começo, né? E agora a gente já tá para cima dele, né? E aí ficou mar de nuvem, né? Ficou bem bonita a paisagem mesmo esses dias. Aqui o platôzão. Arrumaram bem o acampamento então? Hoje eu com o William tava conquistando uns metros pra cima. E o Dani e o Val fizeram aqui, ó. Arrumaram tudo, deixaram plano. Quando eu cheguei, achei Acho que era eles bom, trouxeram era enxada, mas cortadeira até. depois eu vi que era Bom, né? fake, assim, era tudo fake. Acho que vai dar pra dormir bem. Já deixaram aqui, ó, uma tábua de frios, ou melhor, uma panela retrátil de frios. E daqui a pouco vai ser mais uma polenta. Não, vamos comer macarrão hoje, né? Vamos variar esse cardápio. Vários macarrões. Achou 8 macarrões? 8 macarrões. 8 macarrões. 8 miojão, né? 8 miojão. É o nosso adolescente, ele em fase de crescimento, ele tinha que fazer 8 miojos, né? Senão ele não consegue. E aí a gente, esse platô parecia que era um platô bem bom, assim, mas enfim, era tudo muito frágil a base dele, o mato ali que eles arrumaram ali, depois a gente deitava, começou a desmontar tudo. Foi uma noite horrível, né? Principalmente para mim, né, que pro combate, que a gente acordou de noite e aí o Val melhorou e a gente começou a passar mal daí. Daí no último dia, os 3 passaram mal e o Val tava bom. Daí o Val guiava, né, e a gente ia atrás, assim, ai meu Deus, me tá. Daí o quarto dia, né? Quarto dia, aí a gente começou a
conquistar daqui pra cima, assim. Foram esticões bem verticais, né? Bem trabalhosos, assim, então demoraram. Ainda bem que as paradas eram relativamente boas, né? Em lugares mais de platô mesmo, né? Então deu pra ficar um pouco mais confortável, né? Foi num desses esticões, acho que da P11 para P12, eu derrubei meu capacete. Eu tirei o capacete para arrumar a bandana, e daí na hora que eu fui fechar o capacete, alguém pediu alguma coisa, não sei, eu não fechei isso. E aí a hora que eu fui jumalhar, assim, tava no negativo, assim, fui olhar para cima, o capacete caiu tá do lado da P10, quem quiser ir lá buscar. Tá do lado esquerdo da P10. Você vira ele? É? Você viu ele? Vi, ele caiu assim, puf, do lado da P10. É só ir lá buscar. Chegando Aqui o segunda Volta parada próxima aqui do platô do a P9, né? Baixo Pra cima Daniel, do platô de mato. Aqui é E a aqui outra. E aqui a gente desmontando o acampamento. Esse dia a gente ficou sem comer, porque a Esse gente visual. não queria comer. Nossa, foi horrível. As montanhas. Esse é o visual das montanhas. Lá pra cima, os parceiros já estão subindo. Parece que tá pertinho ali. Como é que vocês estão? Estão melhor hoje? Tá todo mundo passando mal, né? Vômitos, diarreia. Eita! A água parada do riozinho lá. Surgiu os efeitos, né? Pra todos agora. Diarreia coletiva. Ah, ainda bem que tá perto do cume, né? Tá perto já? A expectativa, né? A expectativa é grande pra ser isso perto. Ali volta, tá guiando o 11º esticão, né? Aí tem mais o 12, o 13 e o 14 depois. Que o Covate vai chamar o esticão que o Val Sobe acabou de meio guiar. metro, depois Então tem que chamar uma parada. Enquanto isso, tá arrumando aqui pro Val rebocar equipamentos e um haul bag. Depois a gente vai jumalhar. Vai jumalhar com mochila ali. Calma lá! Calma lá! Calma lá que virou tudo. Aí volta pra esquerda, desce Ponta pro da segundo. quarta. Aí você recuperou bem o Val, Esticão. depois da... Hoje, ó. Ai, nuvens incrível aqui hoje. Aí quantas baterias? Quantos de bateria? Bateria de 5? 5 5 baterias. bateria. Todas as chaves sobrou. Não sobrou. Faltou uma. Nada. A parada do filme tem uma chave. A parada do filme tem uma chapa só, né? Acabou a bateria. Última acordadinha possível, última acordada, Dani! Guiando magistralmente! Tava nervoso, Dani. Tava ansioso pra chegar na sua. Ele achava que já ia chegar e no fim não chegava. No fim a gente saiu quase lá no cume mesmo, né? A via quase chegou no cume do Bico do Paraná. Aí a gente... Chegamos no sol, Val! Todo mundo das sombras! Aí o último esticão acabou quase na E trilha. aí? A trilha passa... Chegamos no sol. Todo mundo morto? Boa! A trilha do PP vai pra direita, assim, passa naquele lugar que é meio um abismozinho, assim. Aqui ainda pra fazer? Meu Deus! É, um abismo. Você caía ali naquela parte da trilha, caía lá na base da trilha. Acho capacete. Acho que é meio motivado. Valeu, guerreiro! Eita, vamos ver! Que difícil, hein? Caralho!
Porra, mas foi sofrido, né? Foi muito sofrido. Perdi até meu capacete. Parabéns. Porra, irado. Chegamos no sol, graças a Deus. Olha só. Mar de nuvens, mar de nuvens. Total aqui. Olha o Ferrari. Não ficou positivo em momento algum, né? Se nós tivesse tocado aí, como o Val falou, tinha tomado por nós. Tinha uma parede depois. Deu as duas chapas. Bati uma chapa na parada, acabou a bateria. Minha. 5 baterias certinho na frente sobrada essa pista. Tudo friamente calculado. Deu mais de 600 metros de vinho. Deu. Acho que deu 640. E será que é a maior do estado? Meu tamanho da... 622. Acho que deu 640. Vamos ver se quem que tinha razão, né? Quantos metros? Pelas nossas contas, deu 655 metros da via. Sexto grau, mais ou menos, de grau médio, assim, dos esticões. 7B foi o que a gente fez em livre, assim, mas não se sabe, assim, direito o grau, porque tinha muita coisa babada, né? Então, quando a gente ia da primeira vez com o Val, estava mais seco lá, a base. Essa vez que a gente foi para abrir a via, estava bem úmido. Então, acho que se tivesse uma condição um pouco melhor, também a gente tivesse conseguido fazer mais lance em livre, assim, mas nem tinha como, assim, porque tava tudo meio babado, assim, sabe? A gente tirava o limo, assim, uns tufinhos de mato, assim, e tava molhado embaixo, né? Então, não tinha nem como esboçar, assim, algumas partes estavam secas, assim, o primeiro esticão estava seco até, mas o segundo também estava uma parte boa seca, mas bastante coisa úmida, né? Então a gente não conseguiu escalar quase nada, assim, muito pouca coisa em livre mesmo, apesar que os últimos lá estavam mais secos, daí escalou em livre bastante, né? E então foi do dia 23 ao dia 26, né? E o que a gente recomenda, né, seria um jogo de peças do ponto 3 ao 6 e mais o 1, 2 e o 3 repetidos e grifes de buraco, fazer as partes em artificial, né? A gente fez aqui um croquis da via, né? Mas a gente não lembra muito bem, assim, exatamente a quantidade de proteções que foram usadas, assim. A gente colocou, assim, mais ou menos, né, as proteções e os esticões são quase todos mistos, né? Então sempre vai alguma peça ou outra ali, então, né, tem que sair com as peças já na cadeirinha, né? E pode ser que precise, né? Mas normalmente quem for repetir essa via vai talvez levar uma retinida, uma corda auxiliar, né? E aí pode rebocar, né? Os pontos de bivac estão aqui no croquis, né? No platôzão e aqui na base, né? Que a gente usou, né? E foram 14 esticões, né? Até o topo, né? E 655 metros a gente calculou. Você acha que dá pra fazer em um dia igual a Marcano Poucas? É que a aproximação é demorada, né? Mas acho que se fizer a aproximação do dia dormir na base, é possível fazer. Aí a gente colocou ali até como D4, né? Seria que sim, é possível fazer no dia. Uma acordada rápida pode fazer, né, no dia, assim, um dia longo, né, de escalada, com certeza. Porque a Mar de Caratugas é uma via que você rende mais, né? Porque é uma via que tecnicamente assim, é bem mais fácil. Essa aqui vai ter bastante esticões que vão ser trabalhosos, assim, vão ser demorados de fazer. Então pode ser um dia bem longo, assim, né? Começando de madrugada para chegar à noite lá no topo. Tem possibilidade de fuga ou descida, né? Não, dá para rapelar em qualquer lugar da via. A via tem bastante chapa, então dá para rapelar em qualquer ponto da via. Você não consegue ver se tem mudança de equilíbrio, coisa assim. Mas dá pra rapelar, o problema é voltar depois, né? Subir tudo bem. Aquela trilha ali é melhor ser pela via, né? Aquela trilha Quando você estiver lá na base, vai ver que a melhor coisa Não, quando a gente estava no segundo dia, a gente não sabia se a gente ia poder continuar, porque a gente desceu
ia ver as condições do Walter, porque o Walter realmente passou muito mal, assim, né? Esgoando e diarreia, então ele ficou muito fraco. E aí, no terceiro dia de manhã, que a gente estava tomando café ali, a gente até esqueci de comentar isso, a gente estava conversando assim, né, para, né, saber assim, putz, e agora? Será que nós vamos, né? Será que vai rolar, né? Porque, como é que você tá, Val? Ah, acho que vai. Vamos tomar um café para ver se melhora, né? Então a gente ficou nessa, né? E aí esperando para ver se ele, nossa arma secreta ali melhorava, para daí continuar. E aí a gente, né, aí como o Val melhorou, assim, aí a gente falou, então vamos, né, vamos pra cima. E aí ele foi, né, nesse dia ainda a gente ficou meio mais descansando, né? E aí e daí a gente abriu até a 3 esticões para cima do platô, os esticões do mato, né, e mais 3 para cima. E aí, outro dia, no quarto dia, daí o Val estava melhor, e aí a gente que vomitou à noite. Eu e o Combate vomitamos à noite e o William passou mal no outro dia de manhã. Sem comer. Aí no quarto dia foi a gente chegou no topo e tava sem comer, né, o dia todo, assim, ainda descemos, né, ainda. Vocês foram embora, não ficaram acampando? Não, eu queria ficar acampando e tal, mas eles queriam voltar. Eu falei, eu vou dormir aqui mesmo. Não, vamos voltar. Eu não aguento, vou ter que voltar devagarinho. Daí a gente foi, né, voltando devagar. O Kovac quase se matou na caminhada de volta, né, caiu, bateu as costas numa pedra, teve que... Ficou mal, né? Ficou mal bateu. A sorte dele é que ele bateu o lado aqui, não bateu a coluna assim, mas ele caiu. Ele esqueceu que estava no platô assim e foi pisar para trás e caiu no vazio, assim, no meio da trilha lá do Paraná, quase se matou. É um cansaço. É isso aí então. Perguntas, pessoal? Dá para achar a base também? Dá para achar. A gente tem o trek, né? Dá pra ir tanto pelo Wikiloc, né? Dá pra ir. E aí dá pra achar a base, assim. Mas é é mais ou menos óbvio, assim, né? Porque tem que descer em direção, tem umas dicas, assim, tem um lugar que você desce o vale, assim, tem uma pedra que dá pra ver bem sobressalente, assim, no meio ali da descida, aí você tem que mirar mais ou menos nela, você vai passar por baixo dela assim e vai continuar até um lugar que você chega numa crista assim que desce, você vai ver a parede lá. Aí você desce essa crista e vai chegar lá na base, assim, mais ou menos dá pra... A gente colocou algumas fitas de marcação. O problema maior é aquela última subidinha para chegar na base, né? Terminável. Tem que achar achar a língua de mato assim para chegar na base, assim, a gente até se perdeu, né, nessa daí foi procurando até achar. Que é bem no vale que desce entre o Tupipiá e a face sul, assim, né, tem um vale grande assim que desce entre o Tupipiá. Só que quando você está lá no meio do mato, você não consegue, né, ter noção da localização. A gente sabe que nessas escaladas assim, tudo é apertado, os platôs são pequenos. Onde era o banheiro de vocês? Com tanta diarreia, não, o platô era grande. Devia ter uma situação feia agora, Que abraço todo mundo. E a Devia ter que ser uma barra de 6 metros. Ainda bem que não era obrigatório o chititude, né? Senão ia faltar. Né? Tem que ser bem isolado. Mas era grande, né? Porque a gente ficou na base e o platô era tipo o Jean-Claude, assim. O platô gigante, né? De mata, muito grande. Assim. Então tinha bastante lugar
para ir no banheiro. Era tempo de chegar nesse banheiro. Mas isso Dentro do saco de dormir, dentro de um saco de vaca, um monte de roupa. E daí saí 3, 4 vezes de madrugada, saí correndo, não dá tempo de chegar num lugar. E narração não teve nenhum problema? Não. Tá escapulando? Não, eu chumarei uma acordada e só correndo. saí correndo. Dando corda pra mim mesmo, achei um canto, bateu uma alta e foi pendurado no chuvar. Mas não empresta sempre o equipamento deles. Bota os 2 pés na parede para As portas, não chumara ali, né? Tira as pernas da cadeirinha, fica só na cintura. Cadeirinhas à venda. Pensa com o que está vendo. Usando essa tem que pensar num projeto de calça, Com a cadeirinha assim, que dê, né, você não precisa tirar o equipamento, abre o zíper, o fundilho lá e... o zíper da música, então. Tem mais alguma pergunta mais técnica? Gente, você não recomenda essa minha para iniciantes, né? A galera que tá pedalando, tem galera que escala no ginásio, mas não escala fortemente na rocha. E ali não é um lugar. Porque é uma via que, né, tem que saber usar equipamento móvel, jumalhar, escalar, né? Ela é E3, né? Tem partes que as produções são mais distantes também, que a gente estava economizando bateria. Daí a gente deixou as produções um pouco mais longe no final. E é uma via de montanha, né? Então, às vezes o pessoal pode pensar assim, que por ter mais chapa, assim, a via pode ser uma via tranquila, assim, mas é uma via bem comprometida, assim, né? Até porque você está num ambiente lá, num lugar que é ermo, né? Um lugar de difícil acesso, tem que se cuidar para não se machucar. O celular pegava o sinal lá ou... Depois da terceira acordada, pegou, né? Pegou lá no platô, a gente 4G lá. Mandaram um áudio? Tirando o sarro do Val? Ah, é, né? O Val tá aqui, tadinho, passando mal em todas as áreas, gargalhada, tirando sarro. É verdade, lá pegava 4G no platôzão. Lá tava lá. Eu escalando e olhando pra 3 números. Tudo branco. Ele e o Val era o mais ágil, né? Ele não queria falar. Pergunta que não quer calar, sabe? Buscar o capacete ou não? Vou. Tem gente que quer botar lá, Vale a quando pena. estiver seco, né? Daqui talvez de Essa semana tá bom, né? Volta viva fazer. Eu acho que eu tô capaz de ter caído já o capacete, eu acho que Mas já é a água enxurrada. A chuva que caiu. Tá nevando? Capaz de ter caído alguma barreira. Não, pior que tinha, no platô tinha caído um pedaço grande assim dele. Dava pra ver que tinha varrido assim, né? No platôzão lá tinha, né? Aqui, onde a gente subiu, na verdade. Tinha caído muita vegetação assim. Então com essa chuvarada aí com certeza deve ter caído alguma coisa. Porque há um tempo atrás. Lembra que estava tudo devastado, tudo bagunçado.